E aí, galera do nono ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre a propaganda de imprensa. Muito legal isso aí. A propaganda é a ação e o efeito de dar e conhecer algo. A informação transmitida mediante uma propaganda tem como objetivo seduzir os potenciais compradores de um produto ou subscritores de um serviço, embora também possa estar destinada a juntar, reunir adeptos por uma causa ou campanha. Exemplo: a propaganda do novo automóvel foi um sucesso. Todos falaram nisso na rua. Não entendi a propaganda da companhia de serviços telefônicos. A propaganda do exército para captar recrutas não teve repercussão esperada. A revista tem mais páginas de propaganda do que propriamente o conteúdo. Então, a propaganda ela tem o efeito de dar e conhecer algo. Que essa informação ela é transmitida para um possível comprador do serviço. Por exemplo, se você põe aí uma propaganda de uma chinela havaiana, então o possível comprador vai ficar atraído por essa propaganda, certo? Nesse sentido, a propaganda pode transmitir-se pela televisão, pelo rádio, pelas revistas, pela internet ou até através de cartazes em vias públicas. Então, quando a gente está andando aí pelo centro, nós nos deparamos com várias propagandas de vários estilos de venda de casa, de alugar casa, de comprar casa, de vários tópicos. Todas as imprensas que queiram dar e conhecer um produto ou um serviço devem fazer propaganda para chegar aos consumidores. Então, eu sempre costumo dizer que a propaganda ela é a alma do negócio. Quanto melhor e eficaz a propaganda, melhor ela vai ser vista pelos consumidores, a quem tiver interessado em adquirir o produto. Hoje em dia, as empresas exibem seus anúncios por meio de redes sociais e outras plataformas, que permitem isso, tais como o Google, para um público específico, o que se conhece como público-alvo, tendo assim maiores chances de conseguir vender seu produto ou seu serviço. Igual aqui, ó. Esse aqui é bem engraçado. Foi um classificado e ele tá vendendo. Ele tá vendendo o quê? Ele tá vendendo a sogra, que tem 62 anos e é bem conservada. Então imagina você um dia vendendo a sua sogra. Muito chamativa essa propaganda, né? No Brasil, a propaganda começa muito antes da existência da televisão. É datado por isso que se deu por volta de 1800. Então a propaganda ela não existe de agora, de muitos e muitos anos atrás. Essa propaganda que eu coloquei aqui para vocês, ó, ela é do dia 10 de junho, que é contra a vacina, que você tem que vacinar, né? Os pais, os papais aí, as mamães responsáveis, têm que vacinar suas crianças. É dito que o saber como vender o seu produto já está no sangue dos brasileiros, desde os índios vendendo para os europeus, até os ambulantes mascates e os vendedores e imprensas dos nossos dias. Na época dos mascates, tropeiros e ambulantes, quando não se possui o luxo dos sistemas de televisores, dos rádios e jornais,
Eles viviam por longas distâncias, desculpa, galera, eles viajavam por longas distâncias para que os produtos chegassem até as pessoas que eram fregueses e não clientes. Nessa época, a propaganda boca a boca era muito forte e crucial para vender muitas mercadorias. Mas, com a chegada dos panfletos através de Tiradentes, assim como nos cartazes para sua campanha de independência do Brasil, o país começa realmente a fazer propaganda. Tempos depois, surgem então as propagandas e em jornais e também em revistas, sendo que a revista chegou a ser uma mídia importantíssima para a propaganda naquela época. Mas é nos anos de 1950 que a propaganda no Brasil sofria uma verdadeira revolução, pois chegava a televisão e mudaria as coisas. Então, com a chegada da televisão em 1950, sofreu essa grande revolução na propaganda. Por quê? Porque a televisão ia transmitir. Então, muito mais pessoas iam ver o seu produto. Impressão. Quando se estuda o período do Renascimento, geralmente se destaca o advento de algumas invenções, tais como o telescópio e o relógio de precisão. Uma dessas invenções que provocaram uma verdadeira revolução no terreno da escrita e da leitura foi a imprensa. Isso é, a máquina de impressão, tipografia inventada pelo alemão John Gutenberg no século XV. Então, no século XV, foi inventada a máquina de impressão, que é tipografia, inventada pelo John Gutenberg. O nome imprensa remete nos dias atuais quase automaticamente às instituições de divulgação de notícias e opiniões. Sofre fatos cotidianos, isto é, aos jornais e revistas especializados, sejam diários, semanários ou mensários. Esse nome, entretanto, designa originalmente um tipo de dispositivo técnico capaz de reproduzir a palavra, frases, texto ou ao mesmo livros inteiros através de caracteres ou tipos móveis. Esse dispositivo foi inventado por Gutenberg na década de 1943. Então, ele inventou esse tipo de móveis. Durante milênios, a escrita restringia-se a modos de réplica muito limitado, como as tribuinhas, como as tabuinhas, como escrita cuneiforme dos povos sumérios, os papiros egípcios, os ideogramas chineses, entre outras variadas formas de reprodução cujo acesso era restrito a pequenos grupos de pessoas, que geralmente escribas. Não era necessário copiar à mão a palavra, por palavra, como eles faziam até então. Fazia-se um molde com os caracteres móveis e, a partir dele, imprimiam-se quantas cópias o estoque de tinta à base de óleo suportasse. O nome que passou a ser dado ao conjunto de papéis impressos eram em caracteres móveis. Então, nessa época, antigamente, eles colocavam lá letra por letra, né, para formar a frase ou o texto. E com isso, só depois desse trabalho, eles imprimiam. Aí eles começaram a construir os caracteres móveis, que esses caracteres móveis, eles imprimiam quantas cópias fosse possível o estoque de tinta. Apenas com a invenção de Gutenberg, a propagação de um livro como a Bíblia, o primeiro dos livros inteiros publicado pela técnica de impressão, passou a ficar intensa.
Isso se dava fundamentalmente em razão da facilidade que havia na reprodução dos textos. Então, a Bíblia, né, como vocês podem observar, a Bíblia foi o primeiro livro inteiro publicado com a técnica de imprensa. Há em Cachoeira uma máquina impressa de foto e da foto um papelão, um prelo, apontado pelos especialistas como o mais antigo equipamento do gênero existente no Brasil. Há divergências quanto a isso. Nenhuma prova consistente de que o fato seja o prelo mais antigo de todo o caso. É uma peça magnífica, mas infelizmente não disponível para apreciação do público. Encontra-se hoje guardada no cômodo de um sobrado antigo do município. Há 10 anos atrás ainda funcionava. Eu não tive, né, a oportunidade de ver essa operação. Então, essa aqui é a máquina, é a impressora, que está guardada em Cachoeira. Essa máquina, ela é uma composição mecânica. Nessa composição mecânica, ela foi equipada com uma fundidora, um teclado e 4 caixas de matrizes. O nome dessa máquina, o nome dessa máquina advém do facto de produzir presencialmente uma linha típica em metal e uma só vez. O que pode destacar? Com essa mecanização, a produtividade do processo de composição aumentou espontaneamente. Então, essa máquina, ela foi muito produtiva no processo, que aumentou bastante a produção do que você quisesse imprimir. Nessa técnica, introduz o texto, teclado, que cai as matrizes, o chamado assembler, que é onde ficam alinhadas pela ordem e em forma caindo. O espaço é dado através da colocação de material branco, pequenas placas de chumbo sem gravação entre as matrizes, uma vez introduzida a frase pretendida. O operário carrega uma alavanca que eleva a linha até a secção e a fundição. O resto do processo é automático, pelo que, enquanto a linha está a ser fundida, o linotipista pode continuar a introduzir o texto. Com essa inovação significativa da linotype reside na automatização da distribuição, isto é, da devolução das matrizes na caixa onde estão todas agrupadas através do distribuidor. A função dela funde automaticamente num só bloco de chumbo com uma linha de tipo. Essa outra é o plero de madeira. Ela é uma impressão manual. Esse tipo de plero em madeira é um melhoramento no plero do século XV, tendo sua tipologia perdurado no século XVI e no século XVIII. Tem como principal alteração a ampliação do sistema da movimentação do cofre através da corda e do preenchimento da mesma para bater a tinta. Ela tem o formato da platina, sido reduzido para metade, de forma a ser obtida a maior pressão. E a curiosidade que ela foi construída a partir das peças que estavam dispersas pela Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra e pelo Museu Nacional de Ciências e da Técnica. Admite que seja um dos
primeiros prelos que funciona na Real Imprensa da Universidade, fundada em Coimbra em 1772 pelo Marquês de Pombal. Então, galera, fica aqui um pouquinho mais de conhecimento para vocês e vai dar suporte para vocês estarem respondendo a questão 1 e 2 da apostila. Fiquem com Deus, até a próxima.